Aí voltou. Sabe, foi o meu computador, a bateria acabou. Daí, Nossa, o bom, meu, gente, meu notebook ele já é computador mesmo, porque não funciona fora da tomada. não, mas aqui em casa a gente teve que comprar um, porque o que eu tinha não dava conta. Só que nós compramos já de segunda mão. Meu marido achou um usado, zerado, entendeu? Então, assim, ele saiu Nossa. barato, foi sorte, foi sorte. Nossa, mas professora, tem muita coisa que você compra de segunda mão que tá praticamente zero, assim. Vale muito a pena. Você E tem que sai ser bem mais contra, barato. para saber avaliar a qualidade, É, né? E sim. então, aí, se você tiver condições, se tiver essa habilidade, você sai ganhando, né? Bom, gente, vamos Professora, trabalhar? Ó, Vamos. deixa eu professora, explicar. Pode falar? desculpa. Só deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz todas as pesquisas do trabalho da senhora, toda a parte de pesquisar, tudo que a senhora colocou, e montei num arquivo de Word, tudo bonitinho em tópico. Eu posso mandar para a senhora dar uma olhada, se é nesse caminho mesmo, porque eu fiquei um pouco com dúvida, daí eu só queria saber se está nessa linha mesmo. Manda pelo WhatsApp, porque daí Sim. eu Não, é só. tô na vida Tá bom, e tô então. olhando, entendeu? Tá bom, professora, obrigada. Professora, eu também tenho uma pergunta de trabalho. Pô, que bom que você me lembrou. Deixa eu só achar o papo. Eu e a Ana, a gente ficou com dúvida, que o nosso é de marketing, né? Ah, tá. Aí, tá assim, exemplo real. Esse exemplo real é para pegar de alguma empresa, Isso, assim? gente, quando a gente está na vida normal, eu peço para o aluno para ele buscar um profissional, se você conseguir. Ou você pode achar um vídeo de alguém que é gerente de marketing, conheça o setor de marketing da empresa, sabe? Não dá para ser um vídeo de 40 minutos, mas assim, se vocês conseguissem concretizar essa teoria, o Tá. pessoal às vezes entrevista um profissional, mas hoje na internet você acha tudo. Então assim, eu não estou Uhum. dando esse trabalho para vocês tentarem achar um profissional. De marketing é o mais fácil de achar. O problema Sim. é o gestor financeiro, entendeu? Professora, eu achei a do meu, uma menina que faz recursos humanos, e eu Ah, pedi para ela um vídeo falando, só que eu aí, pedi ó. para ela um vídeo assim, ela também é estudante de psicologia, mas também trabalha em RH, e eu Sim. pedi para ela gravar um vídeo contando para mim um pouco, porque fazer entrevista com ela ia ser um pouco difícil, Ah, mas para ela contar um pouco o setor do RH que ela sim. trabalha, o que ela faz e tudo As mais, eu queria ver se atividades eu ali achava mais alguém também para dentro. perguntar, mas daí eu consegui o dela, daí Ótimo, eu consegui. ótimo. Uma vez, os alunos acharam um negócio tão legal, porque era o setor, gerência de produção, setor de produção. Como é que eles vão falar? Eles acharam um vídeo, nunca mais vi esse vídeo, gente, que era como é que era a linha de produção, o setor de produção de um avião. E eles, só que o vídeo começou sabe, a ser mais rápido, assim. Então, assim, exemplifica muito bem o que é gerenciar. Depois teve uma aluna que o pai dela trabalhava na gerência de produção da Nestlé. Puxa, foi muito legal. Ele explicou Nossa, que que legal. né, os setores que tinham lá, o setor de qualidade, o setor sabe, é tudo. E aí a gente concretiza, né, um pouco mais Fica bem melhor de visualizar, assim, né? Nossa, entendeu? meu De Deus. marketing é muito legal, é muito fácil, assim, é até mais fácil achar o gestor de marketing. O financeiro, não sei quem está com o financeiro, mas é o mais complicado. Até porque os Acho termos que é a Gabi. são todos diferentes do que a gente está acostumado, mas é importante que a gente conheça, né? Tá bom, professora. Vamos Sim, então trabalhar? Deixa eu abrir aqui o vamos. nosso slide. Deixa eu dizer. Professora, eu vou desligar a câmera porque senão Ah, a gente pode ficar à eu não vontade. volto. Também. Bom, vamos dar andamento, né, a esse momento da nossa teoria, da disciplina de administração, desses conceitos, e a gente agora vai falar sobre uma outra era, né, um outro momento da teoria geral da administração.
A gente aprendeu na aula passada o que é a teoria geral da administração e a gente conheceu o primeiro momento, né, da construção das teorias administrativas, que era a era clássica da administração, tá? E aí as teorias que compunham esse momento da TGA. Agora a gente vai conhecer o segundo momento da teoria geral da administração, que é um conjunto de outras teorias que foram desenvolvidas a partir da segunda metade do século XX. Então, foram teorias que estão mais recentes, vamos dizer assim, né? Estão mais contemporâneas até da nossa realidade, tá? O que a gente pode olhar, assim, amplamente nessas teorias? Elas continuam tendo como referência aquelas primeiras teorias administrativas, né? A teoria da administração científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, a teoria da burocracia, que foram as primeiras teorias administrativas. Elas ainda são o cerne, vamos dizer assim, dos conceitos administrativos. E elas ainda continuam influenciando as teorias que vão vir nesse período aqui, tá? Mas essas teorias vão evoluir, né? Vão trazer novos conhecimentos, novas propostas para aquilo que deve ser o conhecimento administrativo, tá? Então, gente, o que a gente falou lá no começo da disciplina, o que a gente falou, planejamento, organização, direção, controle, isso tudo está aqui previsto nos conceitos que essas teorias vieram construindo ao longo dos anos. A gente vai ver agora, né, que essa teoria neoclássica, que é essa do meio aqui, né, de 1950 a 1990, já acontece num momento diferente, tá? Da primeira teoria que a gente já deu um ok lá na aula passada. A gente está agora na teoria neoclássica. Se a gente olhar, o próprio nome já vai indicar. Ela continua ainda com um suporte clássico, mas mais novo. Então, é uma revisão, é um avanço do clássico, tá bom? O mundo já é um mundo mais industrializado, com já certa tecnologia, já tem tecnologia da informação, só que não em grande escala, tá? Como a gente vê depois de 1990, mas você já tem computadores, você já tem redes de computador, já acontece isso lá nos anos 70, tá? Então, assim, o mundo não é algo que aconteceu tão recentemente, né? Esse desenvolvimento tecnológico. Mas a indústria é muito aquecida, é um mundo já muito moderno e já um mundo em aceleração, em mudança, né? Um mundo já não tão previsível como era no começo do século. E aí surgiram essas teorias neste período, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é esse slide aqui. Essa abordagem, esse período que a gente chama de neoclássico, ele começa no fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, já lá no final dos anos 40, tá? E a guerra sempre é um momento de estímulo ao desenvolvimento, tá? Então, tem um surto de desenvolvimento industrial e econômico no mundo, e a gente já tem um mundo influenciado pelos meios de comunicação de massa, principalmente pela televisão. O rádio já vamos dizer assim, sedimentados, né? já é reconhecido, mas a televisão é a grande novidade desse período. Então, temos motor a jato e as telecomunicações impulsionando o que é o desenvolvimento desse período, tá? E tudo isso causa uma repercussão na teoria administrativa. Então, a gente tem que pensar, gente, todos os conceitos, todas as teorias, sejam elas de comunicação, de administração, de biologia, qualquer área do conhecimento, elas são resultado do mundo que a gente está vivendo, né? Se a gente teve um avanço hoje nas ciências biológicas, vamos dizer assim, né? Da questão tem muito a ver com o que a gente está passando por esse momento, né? Então, o que a gente ganha
em termos de conhecimento, é reflexo do que é a sociedade, tá bom? A abordagem neoclássica, como está escrito aqui, nada mais é do que a redenção da abordagem clássica devidamente atualizada. Então, é pegar aqueles conceitos das primeiras teorias lá do começo do século, dar uma redimensionada, olhar nessas teorias criticamente, e quando eles passam a olhar criticamente e a estudar novamente, outros conceitos vão sendo apresentados, tá? E eles são apresentados para os problemas da administração desse novo período, que é esse período da metade do século, da segunda metade do século XX. Quais são as teorias, então? Tem bastante, gente. Só que assim, hoje seria uma super aula, super longa. Mas eu vou falar essencialmente naquilo que é o mais importante. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 teorias para falar. Na aula passada a gente falou de 4. Hoje a gente vai falar de 6. Mas falando da essência de cada uma delas. Aqui a gente tem o período em que elas se desenvolveram, então a gente vê que é assim, entre o começo a metade do século, a segunda metade do século, tá? Quando elas se desenvolvem. E aqui tá as ênfases que elas buscam solucionar. O que é a ênfase? É o foco dela. Cada teoria se foca em algum aspecto da administração, tá? Estrutura, pessoas. Tá vendo aí como é muito forte a análise do comportamento das pessoas? Ó, a questão das pessoas. Então, assim, o ser humano passa a ser, na segunda metade do século, um elemento de grande influência nos estudos administrativos. Assim como a leitura do ambiente, tá? Que a gente já viu esse conceito do que é ambiente organizacional. Então, assim, esses conceitos de ambiente interno, de macroambiente, de microambiente, eles surgem neste momento aqui com essas teorias, tá bom? Então, a gente consegue entender que elas são o suporte, sim, para aquilo que hoje a gente tem como uma reflexão e elas tentam estudar os principais elementos que influenciam a gestão das empresas. Então, seguindo aqui, a primeira teoria da era neoclássica é a teoria neoclássica. Então, assim, vamos confundir, né? Eu tenho a era, que é o período, e ele é chamado de neoclássico. E aí a primeira teoria que a gente está analisando aí desse período é também chamada de teoria neoclássica. O que ela tem como propósito? Pegar a teoria clássica, que foi desenvolvida por Taylor, por Fayol, eu sempre confundo, por Fayol, e revisitar aqueles conceitos, tá? Atualizar, deixa eu colocar para cá, os conceitos do Fayol, tá bom? Então, é a teoria clássica atualizada, tá? Considerando todas as contribuições que a sua antecessora trouxe, tá bom? Então, a teoria clássica, que é aquela primeira, colocava as ênfases nos princípios gerais da administração. A teoria neoclássica considera os meios na busca da eficiência, enfatiza os fins e os resultados. Então, ela entende mais o processo administrativo, os meios, os fins e os resultados para buscar a eficiência das empresas, tá bom? Sempre com um forte estudo nos objetivos, o quanto a gestão consegue atingir os resultados pretendidos. Então, ela é mais objetiva e menos romântica, vamos dizer assim, do que a teoria clássica, né? A teoria clássica é a mãe dela, e ela vai lá e vai revisitar a teoria clássica. E ela tenta ser mais prática do que a teoria clássica nesses conceitos. Nós temos alguns autores, tá? Que se destacam nesse período. Opa, lá vou eu. E vários pesquisadores, e aí são pesquisadores até que
que são grandes influenciadores dos estudos administrativos, e um deles, de grande reconhecimento, é o Peter Drucker, tá? Então, tem outros tantos, William Newman, Ralph Davis, que são teóricos, né, de renome internacional, mas de todos os mais famosos é o Peter Drucker, tá? Que estuda os conceitos de Drucker, são muito legais, tá? São muito atuais. Ele até faleceu recentemente, acho que faz uns 8 anos que ele é falecido, assim. Ele é um grande pesquisador que tem, faz parte do pensamento neoclássico. Aí, ó, ela também é chamada de escola operacional, porque ela é mais prática, é a escola do processo administrativo, porque ela pensa mais as etapas para buscar esses resultados mais positivos, tá? Então, ela tem mais ênfase nos aspectos práticos da administração, se comparada com a clássica, tá? Com a teoria clássica. Tenta ser mais dinâmica, mais prática, organizar mesmo o pensamento e orientar na busca de resultados, tá? E ela estabelece normas para comportamentos administrativos, para como proceder, ela dá mesmo a orientação de como proceder. Algumas contribuições importantes. A administração é uma técnica social básica, então é uma técnica da sociedade, que faz parte da dinâmica da sociedade, tá bom? Destaca a questão da centralização e da descentralização, ou seja, o poder concentrado na mão de um ou o poder distribuído na mão de várias pessoas. Então, é uma das discussões que a teoria traz. E vai falar das funções do administrador, que a gente já chegou a discutir aqui, que são as funções administrativas. Então, ela reestuda novamente planejamento, organização, direção e controle, o conjunto dessas ações que vão formar o processo administrativo. Então, assim, o que a gente discute hoje, o que a gente discutiu no começo dessa disciplina, tem origem lá no pensamento da teoria clássica, mas a gente usou não os conceitos da teoria clássica. Eu não fui ler textos clássicos da administração. Eu li textos neoclássicos, eu li textos desse pessoal que fez esse estudo. Então, a origem está lá no começo do século, mas a atualização, a revisão desses conceitos está agora, nesse momento, e eles prevalecem. Tá? Então, eu penso que a teoria neoclássica ela é fundamental, porque é ela que dá hoje ainda suporte para a gente estudar a gestão, planejamento, organização, direção, controle, as funções do administrador, as áreas administrativas, tudo isso, eles são os responsáveis por estudar. Essa é a teoria neoclássica. O que é importante guardar? Que a teoria neoclássica retoma os conceitos da teoria clássica, atualiza, deixa-os mais práticos e ela pensa no aprimoramento do entendimento do processo administrativo. Ela é a grande leitura da administração. Se eu tiver que ter uma teoria que explica a administração da melhor forma, mais global, mais universal, é a teoria neoclássica. Tá bom? Que tem base na teoria clássica. A outra teoria é a teoria estruturalista. Gente, eu não vou me ater muito aos detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui falando. Eu vou trazer os grandes conceitos que é assim, quando eu falar teoria neoclássica, a teoria do processo administrativo que nasceu com a clássica. O que é a teoria estruturalista? Puxa, como é que eu vou guardar esse conceito? Pensa em estrutura, né? Organização, tá? Como que eu vou pensar que a organização ela é uma estrutura formalmente pensada, planejada, organizada, tá bom? Então, aqui, ó, ela busca entender a construção da estrutura dos setores,
dos departamentos, dos processos, tá? Da administração de uma organização, com o objetivo de ordenar, aqui ó, o movimento estruturalista, que é quem dá, né, fôlego para a teoria estruturalista nascer, traz o conceito de estrutura, que é o conceito de ordenar, como uma composição de elementos visualizados em relação à totalidade da qual fazem parte. Então, assim, se a gente for pensar o nosso corpo como uma estrutura, ao todo ele é uma estrutura, mas ele tem cabeça, ele tem membros, ele tem tronco. Então, a mesma coisa foi tentado levar essa leitura para a gestão, para a empresa. Ver as partes, entender cada uma das partes, mas entender que todas elas compõem um todo, que é a organização, tá? Aqui, ó, como diz, ela é um desdobramento da teoria da burocracia. Então, se a gente for ver, quase todas as teorias aqui olham para as teorias do passado para poder aprimorar o conhecimento, tá bom? Só que ela não diz, ela também se aproxima da teoria das relações humanas, a teoria estruturalista. Tem mais conceito aqui, gente. O que é o conceito de estrutura? As partes são reunidas em um arranjo estruturado e tornam-se subordinadas ao todo. Qualquer modificação, eu vou ter que dar um enter aqui. Qualquer modificação em uma das partes implica modificações nas demais e nas relações entre elas. Olha como é legal a gente pensar que isso foi projetado para a administração. As partes compõem o todo, e o todo é resultado das partes. Se eu mexo em alguma parte dessas partes, vamos dizer assim, se eu vejo alguma coisa dessas partes, eu afeto o todo. Então, essa é a filosofia que orienta a teoria estruturalista. Deixa eu pôr aqui. É na teoria estruturalista que a gente entende que a organização faz parte de uma estrutura maior que é a sociedade. Vocês lembram que a gente falou que a gente vive numa sociedade de organizações? Que a gente fez uma brincadeira aqui. Eu acordo, escovo o dente. Quais são as organizações que estão na minha vida? É a partir da teoria estruturalista que vem esse conceito que a gente vive numa sociedade de organizações e que a organização é uma parte de um todo que é a sociedade, tá? Então, eles são os primeiros a começarem a fazer uma relação entre o que a empresa quer, os objetivos organizacionais, estão relacionados ao ambiente, a um conjunto maior de elementos que não é só o que a empresa decide. Outros elementos vão interferir nesses resultados. As relações que a organização estabelece com seu meio requerem constantes reavaliações dos objetivos. Então, essa interação com o meio, com esse ambiente, vai alterando, né, os objetivos que as organizações pretendem atingir. Nessa teoria está conceito de organização formal, organização informal, níveis organizacionais, análise interorganizacional, diversidade de organizações. Vocês lembram? Organização micro, pequena empresa, grande empresa, todas essas classificações que a gente tem, que os teóricos tentaram explicar, tá, empresa grande, empresa pequena, empresa formal, empresa informal, tudo isso nasce dos conceitos dentro dos estudos da teoria estruturalista. Aqui vem, ó, relação entre organização formal e informal, níveis de poder, supervisor, diretor, aquelas coisas todas. Tudo isso, gente, assim, da onde a Aline tirou isso daí? Dos livros administrativos. E quem estudou isso daí? As teorias administrativas. Cada teoria foi trazendo uma contribuição para a gente entender as organizações, tá? E também as relações entre uma organização e a outra também faz parte dos estudos da teoria estruturalista. Aqui, ó, tipologia das organizações, a gente viu coercitivas, normativas, utilitárias, a gente viu isso numa aula que a gente falou sobre ambiente organizacional, né? Isso tá aqui
dentro dos conceitos da teoria estruturalista. Alguns, para a gente finalizar já o entendimento da teoria estruturalista. A organização é concebida como um sistema social aberto, tá? O que é um sistema aberto? Até vou clicar aqui, deixa eu ver se esse link meu tá aqui, ó. Ah, não. Opa, aqui, ó, sistema aberto. O que é isso daqui? O que é um sistema aberto? Que essa organização, ela não vive isolada, tá? Ela tá dentro de uma dinâmica, tá? Então, a gente vai olhar lá em cima, tá escrito sistema. Sistema é essa dinâmica que recebe influência e devolve influência, tá? Então, eu recebo recursos, as empresas entram, para elas funcionarem, elas precisam de pessoas, elas precisam de material, elas precisam de matéria-prima, elas precisam de inteligência, elas precisam de tecnologia, elas precisam de dinheiro, elas precisam processar isso daí, que é essa retroalimentação, ela transforma, tá? E ela devolve isso para a sociedade. Então, isso é um sistema, tá? Isso é um sistema aberto, porque ela está sofrendo influência externa e influenciando também essa comunidade, essa sociedade, tá? No passado não se tinha essa noção, gente, como é que a gente administra a empresa e acha que o que está acontecendo lá no mundo não tem nada a ver com o que pode interferir aqui? Pois pasmem, né? Teve um momento que a teoria administrativa não conseguiu prever isso, que os administradores não consideravam isso como um elemento importante. A teoria estruturalista foi capaz de trazer essa reflexão, tá? Essa leitura dessa interferência externa é uma leitura de sistema aberto. Essa leitura de que eu sou um sistema, ou seja, que eu tenho movimento, que eu tenho, né, transições, mudanças, mas que eu não dependo de fora, só dependo de mim mesmo, é uma leitura de sistema fechado. Então, assim, é muito legal a gente olhar para a teoria estruturalista. Ela traz, assim, uma leitura muito moderna até, arrojada, porque as empresas passam a olhar para o que está acontecendo no mundo e entender que o que está acontecendo no ambiente afeta a sua forma de ser conduzida. Tá bem? Opa, tô avançando. Essa teoria também dá um conceito de homem organizacional, em vez de ser um homem administrativo, tá? O que é esse homem organizacional? É um homem moderno que, para ser bem-sucedido, precisa ter flexibilidade, tolerância às frustrações, capacidade de adiar as recompensas, ou seja, que o indivíduo ele é alguém que tem uma vida também planejada para as organizações, para a vida organizacional. Tá? Ele não é um indivíduo só de relações sociais, né, de família, de amigos. Ele é um indivíduo de relações organizacionais, tá? Que tem a ver com a vida profissional, inclusive das pessoas. Tá? O desejo de se realizar, o desejo de estar no dia a dia sendo feliz nas suas atividades profissionais. Então, por isso que essa teoria ela também transita com aspectos humanos. Tá? Ela é mais técnica, ela olha mais para a estrutura, tá? Mas ela não dispensa uma leitura humanística, tá? O que vai ser meio característica dessas teorias dessa era. Elas não estão focadas só numa alguma coisa, elas sempre olham para mais de um elemento, tá? Não esquecem do ser humano, tá? Então, nós já falamos de duas teorias, a neoclássica e a teoria estruturalista. Agora, a gente vai falar da teoria comportamental. E aí, eu acho o máximo a teoria comportamental, porque é a hora que a psicologia entra para dentro da administração. É a hora que a psicologia entra para dentro das empresas e os estudos psicológicos são intensificados, né?
aquilo que a teoria das relações humanas fez, e que a gente falou na semana passada, lá, né? A experiência de Hawthorne, de abaixar a luz, de acender a luz, aquelas coisas todas, aqui é intensificado, aqui é ver mesmo que a empresa, ela é um ambiente que ela sofre diretamente a interferência do comportamento das pessoas. O resultado do desempenho da gestão dos negócios tem a ver com a forma como as pessoas se comportam. Olha que louco. E é verdade, né? O comportamento influencia, ele dinamiza e ele influencia os resultados, tá? Então, a teoria comportamental é uma teoria psicológica, tá? Da administração. Lendo aqui, ó. A preocupação com o comportamento organizacional, processos e dinâmica organizacional, enfatizando as ciências do comportamento, que é o behaviorismo, tá? Que é uma das linhas de estudo da psicologia. Os comportamentalistas ou behavioristas veem a organização como um sistema cooperativo racional. Então, eles estudam a organização como um ambiente de cooperação, né, de trocas, mas muito racional, muito na busca de resultados. E é de fato, gente, ali as organizações precisam ter o lucro ou precisam atingir algum tipo de resultado, e se isso não for racionalizado, elas não chegam nesses resultados, tá? Ela tem a ver com a evolução da teoria das relações humanas. Então, a teoria comportamental tem a sua origem lá na teoria das relações humanas. Mas ela critica a teoria das relações humanas. Por quê? Porque ela já, claro, já está evoluindo nos estudos. Aí são bons estudos que a teoria comportamental traz para a gente, tá? Vocês vão ter psicologia ou vocês já estão tendo psicologia, gente? Alguém sabe dizer? Eu não me lembro se está no terceiro semestre ou se já é no segundo. Nós vamos ter, né? Professora, a gente não tem ainda, não. Não teve ainda, professor. Eu acho que vai ser... Eu estudei isso em psicologia quando eu fiz psico. Oi? Quando eu fiz psicologia, eu estudei essa matéria. Sim. O tempo que eu estava lá, foi o tempo que eu consegui ter essa matéria, porque eu não fiz muito tempo de psicologia, né? Sim. Mas eu vi. Você conheceu o behaviorismo? Sim, que a professora... eu esqueci o nome dela. Professora, esqueci, mas ela era professora de Psicologia do Desenvolvimento. Sim, legal. Ela já chegou a falar da aplicação da psicologia no comportamento das empresas, no estudo das empresas? Ela chegou a falar isso? Nas empresas não, professora, mas ela falou principalmente de um modo geral, do comportamento, nas nossas atitudes e tudo mais. Foi bem assim o começo, mas foi bem legal. Inclusive, ela falou, eu vi bastante questão com o ratinho. Essa experiência famosa, né, do ratinho, né? Na faculdade, cada um tinha um ratinho para estudar. Que legal! Para vocês verem que... De laboratório. De laboratório, né? Que até o ratinho, ele é condicionado às situações, né, Pamela? Exatamente. Você faz a coisa do jeitinho, ele vai lá e daqui a pouco ele está reagindo do jeito que ele foi orientado, né? Eu vi muitos vídeos, professora. Nossa, é surreal, né? Ver como que as coisas acontecem. A gente viu bastante vídeo de quando esse experimento com o ratinho foi feito pela primeira vez, de quando foi provado que realmente era assim. Nossa, é muito louco. Então, você pode me ajudar a completar. Talvez eu não tenha tanto detalhes como você tem aí do assunto. Mas, assim... Esse estudo do behaviorismo, então, o behaviorismo ele é um estudo comportamentalista lá, não é um estudo administrativo. A teoria comportamental foi lá pegar nos estudos behavioristas e trazer para o estudo administrativo. Entendeu? O behaviorismo é psicologia. E os estudos da administração vão lá pegar o behaviorismo e trazer para dentro da empresa, tá? A gente só está abrindo um paralelo aqui para entender o que é o estudo behaviorista,
tá? O behavior tem a ver, a definição é comportamento ou conduta, tá? E é uma área da psicologia que estuda o comportamento das pessoas como seu principal objeto de estudo. E essa corrente psicológica, o que ela aponta, tá? Estuda esses comportamentos e a observação, principalmente na observação, ela parte de estudos de laboratório,